Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Ótima semana pra você! Começo falando sobre Fórmula 1. Numa das corridas mais malucas e emocionantes da categoria nos últimos anos, o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP de Sakir. Pérez passou apenas em 18º no fim da primeira volta, devido a um toque com a Ferrari de Charles Leclerc. Teve excelente prova de recuperação e herdou a liderança após uma série de contratempos enfrentados por George Russell. O inglês liderou praticamente toda a corrida, mas cruzou a linha de chegada apenas em 9º lugar, depois de uma atrapalhada da Mercedes nos boxes e um pneu furado quando vinha em segundo, quase chegando em Pérez nas voltas finais. É a primeira vitória de um piloto mexicano desde que Pedro Rodrigues ganhou o GP da Bélgica em 70 com uma BRM. Aí, corrida emocionante e maluca na Fórmula 1 nesse final de semana, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, rodada de número 24 acontecendo no final de semana. O Botafogo segue afundado no Z4 e perdeu por 1-0 para o Flamengo. No Clássico Paulista, Santos e Palmeiras ficaram no 2-2. O Fluminense tá bem, obrigado. Venceu tranquilamente o Atlético Paranaense por 3-1, com um jogador a mais. O Bahia perdeu em casa para o Ceará 2-0. Coritiba e Bragantino ficaram no 0-0 no Couto Pereira. O São Paulo venceu em casa por 1-0 o Sport e abriu vantagem na liderança. O Vasco perdeu mais uma e de novo foi feio. 4-0 para o Grêmio e elogio de Renato Gaúcho, que afirmou que o tricolor apresenta o melhor futebol do Brasil. Em um grande jogo para fechar o domingo, Atlético Mineiro e Inter empataram em 2-2 no Mineirão. Jogam logo mais às 8 da noite Atlético Goianiense e Goiás, em mais um clássico na rodada. Na tabela, o São Paulo é o líder com 47 pontos, 4 a mais que o Atlético Mineiro, que aparece com 43. O Flamengo se manteve em terceiro com 42. O Grêmio subiu 3 posições e agora é quarto colocado, tem 40 pontos. O Fluminense voltou ao G6, está em quinto com 39. O Inter tem 38, Palmeiras e Santos também 38. O Ceará aparece em nono com 32, Fortaleza e Corinthians têm 30. O Atlético Paranaense tem 28, assim como o Bahia, Bragantino e Atlético Goianiense. O Sport tem 25, Vasco 24 pontos. Coritiba 21, Botafogo 20 e Goiás 16 pontos. Sem alterações nos 4 últimos colocados. Vamos centralizar as atenções então aqui no Rio de Janeiro para falar sobre o que os técnicos disseram ao final das partidas. No Vasco, Sapinto admitiu a frustração com a derrota, mas confia em fuga do Z4. Ele disse que o time vai sair dessa e que a qualidade do Grêmio fez a diferença. Ele disse ainda que acredita em um bom resultado contra o Fluminense na próxima rodada e que no dia em que não acreditar na equipe, ele mesmo comunicará à direção de que não tem condições de continuar. Sapinto vem sendo bastante contestado pela torcida vascaína, especialmente por usar sempre 3 zagueiros na formação da equipe. No Fluminense, em seu 50º jogo à frente do tricolor, Odair Hellmann destacou partida soberana contra o Atlético e desabafou contra as críticas. Em resposta às críticas feitas em redes sociais, o técnico disse que, abre aspas, tem um grupinho que só faz isso e se diz grande torcedor do Fluminense, fecha aspas. Segundo ele, a equipe foi madura, equilibrada e depois, quando teve a superioridade numérica, se impôs em todos os aspectos dentro do campo de jogo, elogiando a atuação do Fluminense e também a campanha do tricolor, que vem de fato muito bem, tá no G6 e grande maioria, inclusive dos torcedores, não esperava que o Fluminense fosse ter tão boa campanha na temporada. No Botafogo, após derrota para o Flamengo, o auxiliar Felipe Lucena admitiu a situação muito ruim no Brasileirão. Lembrando que o time não vence há 8 jogos e perdeu as últimas 5 partidas, numa amarga penúltima colocação no Brasileiro. Ele disse que apesar dessa situação, a partir do momento em que a comissão de Eduardo Barroca, que testou positivo para a Covid-19, aceitou o desafio, sabiam que a situação seria complicada, mas que estão ali para passar confiança para o grupo e para a torcida. No Flamengo, Rogério Ceni defendeu Gustavo Henrique, um dos mais criticados do atual elenco rubro-negro. O zagueiro foi expulso no fim do jogo contra o Botafogo, mas segundo o treinador, foi o certo a se fazer, porque não fosse a falta tática que ele cometeu,
o Botafogo teria clara chance de empatar o jogo. Rogério Ceni disse que Gustavo Henrique fez o correto no momento correto. A respeito de oportunidades para jovens jogadores no elenco, o técnico disse que serão usados no melhor momento. Olha, e para fechar por aqui, vamos falar sobre a polêmica entre Botafogo e Flamengo neste final de semana. Tudo começou com a faixa posicionada pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, de torcedores do Botafogo, dizendo: aqui prezamos pelas vidas. Segundo o grupo, a faixa não tem absolutamente nada a ver com nenhum outro clube, seja ele qual for. O Flamengo, por sua vez, entendeu isso como uma indireta à tragédia no Ninho do Urubu, que aconteceu em 2019. Isso irritou profundamente Rodrigo Dunchide Abranches, vice-presidente geral do clube, que fez duras críticas ao Botafogo após o clássico de sábado. Nas redes sociais, ele escreveu, abre aspas, rivalidade deve se limitar às questões esportivas. Botafogo durante anos foi muito mal gerido. Hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok, boa sorte aí, Botafogo. Fecha aspas. Que situação, hein? Polêmica! E a gente fica por aqui. Eu te espero amanhã com muito mais. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.